capítulo 16, não, Coríntios não, melhor dizendo. O livro de Atos, né, capítulo 16. Grande Deus, aleluia. Eu quero falar um pouquinho rápido sobre o Espírito Santo e a obra missionária, né? Amém. Aleluia. Porque o desejo de Deus é que a gente pregue o quê? A palavra. Mas você sabia que tem pessoas e lugares que Deus não quer que você pregue? Amém. Você vai ver isso daqui. A missão de Paulo era pregar o Evangelho, divulgar, porque o apóstolo Paulo ele foi levantado para conduzir o Evangelho, né? Os apóstolos eles centralizavam muito o Evangelho dos judeus, e a missão de Paulo era levar o Evangelho não só aos judeus, mas às classes altas, os cônsules e aquelas pessoas, né? Atos 16. Esse texto, esse capítulo de Atos 16, ele tem muita coisa boa, né? Paulo foi preso, expulsou o demônio daquelas que tinha espírito de adivinhação e ficou preso lá e as cadeias abriram. Mas antes de chegar nisso, entenda uma coisa, irmãos. Às vezes Deus vai te conduzir para lugares por uma pessoa. Verdade. Às vezes Deus vai te levar para uma outra nação por uma pessoa. Verdade. O alvo de Deus era aquela mulher. Aliás, né? Aonde nós passarmos tem que acontecer salvação e libertação. Que assim seja, meu Deus. Quando o apóstolo Paulo, no final desse texto, mostra a conversão do carcereiro, mas antes disso aconteceu tanta coisa. Às vezes as lutas que a gente passa Sim. são por causa das pessoas. Por quê, irmãos? Das pessoas que nós vamos estar com elas. Tem pessoas que antes delas chegar, os demônios chegam antes. Sim. Não sei se você já percebeu isso alguma vez. Verdade. Antes dela chegar, aqui em casa é interessante. Às vezes, a Cacau late do nada. Porque a sensibilidade dos animais são diferentes da nossa. E tem pessoa que antes dela chegar, o demônio que está com ela chega. Ou antes de você chegar nela, o demônio vai te interceptar. Lembra? Olha como é que isso é sério. Quando Jesus estava na direção, ele mandou os discípulos entrar no barco e ir. Houve aquela tempestade, ele foi andando sobre as águas, todo mundo vê isso. Mas para onde eles estavam indo? Para Gadara, onde tinha um endemoniado que dominava o lugar. Olha aí. Agora, olha, irmãos, eu estive lá não tem tempestade. Israel é um lugar calmo. Que tempestade foi aquela do nada? Que até aqueles que eram experientes no barco pensavam que iam morrer. Porque havia um endemoniado. E o principado estava já atacando. A gente tem que entender determinadas coisas. Por que nós passamos por lutas? Por que nós passamos por alguns desafios? Porque às vezes aquele que a gente vai orar por ele está tão carregado, ele fica enfermo. Não sei se já aconteceu isso com você. Antes de você ir naquela casa, você passa numa problemaiada. Depois que você vai lá até pesar. Quando você sai de lá, acabou. Porque aquilo que não queria a libertação vai lutar contra você, porque sabe que você tem um remédio para curar aquela dor. Nos impedir de chegar. Então, eu disse para os irmãos que tem lugares e pessoas que o Espírito Santo vai falar assim: não quero que você pregue aqui. E aí, Santo? Vamos ver isso aqui? Atos 16, a segunda viagem missionária de Paulo e Silas e Timóteo, né? Onde eles encontram Timóteo. Olha só. Versículo 1. Chegou a Derbe e Lístra. E eis que estava ali certo discípulo chamado Timóteo. Ele era filho de uma judia que era crente, mas o pai era grego. A mãe era judia. Do qual eles davam bom testemunho, e os irmãos que estavam em Lístra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando eles iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que deviam ser estabelecidos pelos apóstolos anciãos de Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos por quê, irmão?
Pelo Quem que impediu? Espírito Santo. Foram impedidos o Espírito Santo de fazer o quê, irmã Sandra? De anunciar. De anunciar, de pregar o Evangelho Nas. na Ásia. Então diga comigo, o Espírito Santo O Espírito Santo. nos proíbe de pregar Pregar. em lugares e para pessoas. Para algumas pessoas. Quem conduz a obra missionária é o Espírito Santo. Às vezes a gente acha que a gente tem um controle, não tem não. Tem pessoas que o Espírito Santo vai te travar, porque ele está fazendo uma obra e ele não quer que você faça. Então o Espírito Santo impediu. E quando eles foram para Mísia, versículo 7, intentaram ir para onde, irmão? Nós vamos para Bitínia, nosso desejo, nós vamos pregar o evangelho de Bitínia. E o que o Espírito Santo fez, irmão? Mas o Espírito de Jesus fez o que, irmão? Não permitiu. Interessante, né? Tem coisas que o Espírito Santo não vai te permitir fazer. Amém, Jesus. Ele vai falar, cala, e ai de você se não calar. Mas não é algo bom, não? Ele não foi chamado para pregar, Antônio? Ele não foi chamado para anunciar o Evangelho? Não tinha pessoas em Bitínia, não tinha pessoas na Ásia que precisavam de Jesus? Mas o Espírito Santo falou, não é a hora de pregar. Entendi. A obra é dele. Não faz nada que Deus não te mandou fazer. Se você meter a mão onde Deus não te mandou meter, você vai pagar o preço. Deus. Mas para isso eu preciso ter uma sensibilidade do Espírito. Gente, tem coisas que Deus não quer que eu faça, que eu não posso fazer. Eu lembro quando eu falei que o Espírito Santo nos impede de pregar, assim, não olhou assim. Como é que pode isso? Mas depois eu entendi. Quando eu vou falar, ele dá oportunidade. Isso, aportado. pai. Às vezes você vai falar, Deus vai te abrir portas que ninguém entra. E falar com pessoas que ninguém tem coragem de falar. Mas você foi colocado ali. Aleluia, Pai. Por que você está lá naquele colégio, irmão? Porque tem pessoas que só o Espírito Santo vai pegar. Ó Deus, em nome de Jesus. Então o Espírito de Jesus lhe impediu. E tendo passado por Mísia, descer a Troade. Senhor, queria pregar lá na Ásia, o Senhor me pediu. Queria pregar em Mísia, o Senhor me pediu. Mas eu quero pregar. E Deus falou, não. Mas o Senhor não me chamou para pregar? Sim, mas eu não quero que você pregue aí. Eu não quero que você fale para a pessoa. Eu não quero que você converse ali. Eu não quero que você mete a mão ali. Ô Pai de Deus. Ele está no controle da obra da Eu minha e da creio. sua vida. Em nome de Nossa Jesus. história não está sendo corrida, irmão. Às vezes Deus permite coisas assim que mudam o nosso rumo. Mas Ele está no controle. Graças a Deus. Graças Nessa manhã eu quero dizer que Deus está tirando o controle da nossa mão. Em nome de Jesus. A obra dele. Para a glória dele. Para a honra dele. Glória a Deus. Mas o Espírito Santo que te impede de pregar, o Espírito Santo te manda pregar. Aí que entra a confusão. Ué, eu tenho que pregar? Eu prego. Tenho que pregar? Agora eu tenho que pregar? Eu lembro uma vez Deus falou que eu ia ter autoridade para levantar defunto. Eu cheguei no caixão mesmo. Pode orar para você levantar? Deus falou, calma, não é isso aí não. Nesse momento. Vai ter um momento. Aqui o momento. Eita glória. Eita, glória a Jesus. Eu sinto a glória dele aqui, irmão. Deixa que a gente abriu essa manhã. Glória a Deus. Versículo 9. Eu não vou ir muito adiante, mas só uma palhinha para a pastora entrar aqui. E Paulo teve de noite o que, irmão? Olha esse 9. Olha esse versículo 9 do capítulo 16. E o apóstolo, e Paulo teve o que, irmão? De noite, uma visão que se apresentava um varão de Macedônia e lhe rogava dizendo o quê? Passa a Macedônia e nos ajuda. E logo depois dessa visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo, olha só, que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Ali eu posso pregar. Lá é o campo, sabe o que, irmão? Ali era a hora. Quem sabe o melhor campo para se plantar? Quem sabe qual é o coração que está pronto para receber uma palavra? Leva no Senhor os quebrantados. Meu É o Espírito Santo. A gente não pode deixar terra boa passar, terra que precisa ser plantada. Tem gente que está carente do Evangelho, esperando uma pena, esperando alguém para abraçar. Eu lembro, irmão, que o meu falecido sogro, ele fez, quando Deus levantou ele antes de levá-lo, ele fez uma obra muito
grande ali, no bairro onde a minha esposa morou, na Vila Maria. E eu lembro que eles foram os dois numa casinha velha, e era uma velhinha que estava lá. E eles bateram palma, e a velhinha nem levantou, não enxergava, Antônia, muito velha, pensando já 100 anos. E ele bateu, ele falou assim, lá de casa, e uma vozinha muito fraca falou lá de dentro assim, quem é? Ele falou assim, olha, nós somos servos do Deus vivo, e viemos lhe anunciar o Evangelho. Ela falou, Eita, glória, aleluia. Ela falou assim, tem 100 anos. Tem 100 anos que eu estou esperando vocês. O Espírito Santo tem conduzido, irmãos. E naquela noite ela aceitou Jesus e morreu. Ela aceitou Jesus naquela noite. No outro dia receberam a notícia que ela tinha falecido. Quem que conduziu o Luiz Carlos e a pastora naquele lugar? Jesus. O Espírito Santo. Deus, que maravilha. Irmãos, que nessa manhã o Espírito Santo, a obra missionária, nos faça missionários, coloque em nós uma alma missionária. E o Espírito Santo tem liberdade de fechar minha boca para eu não falar. E o Espírito Santo tem liberdade de abrir minha boca para falar. Amém, Jesus. Ele é o controle. Olha só, irmãos, então, irmãos, eu quando li isso daqui, eu já tinha mencionado esses 3 postos, eu fiquei impactado, falei, Senhor, essa missão de Paulo foi para recrutar, né, nesse caminhado do capítulo 16, ele encontrou a mãe de Timóteo, ele encontrou Timóteo, né? Ele ganhou o carcereiro, ele libertou uma menina, eu não vou entrar nos detalhes, ele mudou uma sociedade. Eu quero dizer, os irmãos, na Macedônia Deus fez coisas extraordinárias. Aleluia, Jesus. Agora, qual é o perigo disso aqui, gente? Se eu fizer uma obra sem o Espírito Santo, eu vou pregar ali porque Deus mandou eu pregar. Pergunte se o Espírito Santo quer que você vá naquela casa. Pergunte se o Espírito Santo quer que você vai fazer aquela visita que você planejou. Pergunta se é o Espírito Santo que você está fazendo. Para não correr o risco de fazer algo para Deus, sendo que Deus não quer. Ser envergonhado, né? E ser envergonhado. Já vi pessoas sendo envergonhadas. Então, o que eu quero passar para os irmãos? Nessa breve devocional, irmãos, nós precisamos ter a afirmação do Espírito Santo, senão não dá certo não. Verdade. Obra missionária. Irmãos, sinceridade, a obra é de quem? Aleluia. A obra não é minha, nem sua, nem da igreja missionária, a obra é de Deus. Essa obra de Deus tem que ser feita do jeito dele, orientado por ele. Espírito Santo, posso lá? Eu lembro uma vez, só para os irmãos terem uma ideia, uma experiência que eu tive, uma vez no meu particular, no quarto, eu estava na presença de Deus, orando. E eu falei assim, Senhor, tem uma jovem na igreja que me preocupa. E comecei a interceder pela vida dela no meu quarto. E uma voz falou comigo, não se preocupe, meu servo, porque as minhas mãos estão sobre a cabeça dela. As minhas mãos estão aonde, irmãos? Sobre a cabeça dela. Amém? Beleza. Falei para a pastora assim, a pastora estava de bermuda, na nossa casa, tranquilo, dentro da nossa casa, tranquilo ali. Eu falei, filha, vou fazer umas visitas. Quando eu comecei a andar pelo bairro, quem que me vem desesperado? Pastor, eu preciso orar por mim agora. E o coração de pastor esqueceu que o chefe tinha falado lá dentro do quarto. E logo, e pus a mão na cabeça dele. Outro detalhe, não põe a mão na cabeça de ninguém se Deus não te mandar. Pus a mão na cabeça dela e orei. Mas eu lembro que na hora que eu botei a minha mão na cabeça dela, me deu uma dor aqui assim, nas costas e na frente, assim, que era algo que entrava aqui e saía lá. Eu fiquei incomodado com aquela dor na hora, abençoei a vida dela e fui embora. A pastora não tinha ouvido minha oração no secreto. Ela estava fazendo alguma coisa, cuidando das crianças, ela não viu nada da minha oração de quarto fechado. Quando eu cheguei dentro de casa, eu falei nem um ar com ela. Oi, amor, tudo bom, tal? E eu estou lá, irmão. Deus, que dor é essa? Mas era algo insuportável. Eu sentei no sofá do lado dela. E Deus tomou a mão dela. Ser casado com um profeta é complicado, irmão.
Deus tomou a boca dela. Meu dito. Nessa manhã nós estávamos conversando e você me fez uma pergunta, se lembra? Eu te perguntei sobre aquela jovem. Pois bem, quem te mandou colocar a mão na cabeça dela e tirar a minha mão? Quem mandou você tirar a minha mão e colocar a sua? Quem te mandou mexer onde eu não te mandei mexer? Eu falei, mas Deus, eu achei que era algo da minha cabeça. Ele falou, não. Você sabe que eu falo contigo sem precisar de profeta. Por causa da sua desobediência, entrou uma seta no seu lado direito. Ele falou assim, vou usar o seu vocabulário. Você está com uma lança, ela entrou, o cabo dela está aqui, e o restante varou as suas costas. E eu comecei a entender que a coisa era mais séria, que eu preguei onde não devia pregar, que eu tentei plantar na terra que o Espírito Santo não mudou, que eu falei a hora que o Espírito Santo mandou, falou, cale. E ele falou assim, para você tirar essa lança, você vai ter que ir 7 dias no meu monte ao romper da manhã. E se você falhar um dia, o teu ministério acabou. Vai eu, madrugada dentro, igual um trator morro assim. Quando deu o 4º dia de dor, ele botou a mão e falou assim, estou tirando a lança hoje. A dor desapareceu na mesma hora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No 4º dia. Mas ainda me faltava 3. Faltava 2, né? 4, 5, 6, 7, 3. E eu cumpri os 3. E eu aprendi com isso, irmãos. E quando a obra de Deus, a gente não pode botar a mão. Não faça o que Deus não te mandou fazer. Apenas fale. Mas anote isso. Vai ter lugar e pessoas que o Espírito Santo vai falar, não pregue, não põe a tua mão, não vá naquela casa. Mas Senhor, meu coração está ardendo por aí. Pergunte a ele se posso ou se não posso. Para que a gente não receba sempre. Deus te protege onde Ele te manda. Mas aonde você vai com a perna, não conte com a ajuda dele. Amém, irmãos? Amém. Era isso que eu queria passar nessa manhã no devocional. Tem lugares que o Espírito Santo manda você ir pregar. E tem lugares que o Espírito Santo fala assim, não, vá, não. Amém, irmãos? Então, deixa gravado aí, Atos 16, versículo 7. Quando eles chegaram neles e tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E depois, quando eles chegaram em Troade, eles teve uma visão, passa a Macedônia e nos ajuda. E entendeu Paulo que o Espírito Santo estava dando a direção para a Macedônia e não para a Ásia. Que Deus nos abençoe. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã. E colocar diante do Senhor as nossas vidas, Senhor. Pai, é tão bom saber que o teu Espírito está dirigindo a igreja. É tão bom saber que o teu Espírito não perde o controle de nada. É tão bom saber, ó Deus vivo, que podemos ser conduzidos, que os meus passos, os passos dos irmãos, Senhor, que a nossa intimidade contigo seja tão grande, que a gente não vá na padaria sem ter entendimento de que o Senhor vá conosco. Onde nós estamos? Pode nos impedir, amém, irmãos? Pode nos impedir, pode calar nossa boca. Deus faz o que o Senhor quiser, porque a obra é sua. O interesse do Senhor é que o Evangelho seja pregado, mas o Senhor nos mostra, nos dá sinais, como o Senhor me deu lá em Goiânia, com aquela alma que se converteu. Deus viu que o Senhor nos abençoe, que sejamos ganhadores de almas e que estejamos no lugar certo, no momento certo, fazendo as coisas certas. Pai, coloca a pastora, esse livro que nós vamos estudar hoje, o livro de Gálatas, e que o Senhor venha falar profundo ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pastora Cláudia, está com a palavra. Vamos dar um aplauso ao Senhor, irmãos, nessa manhã. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
É, claro. Para citar isso tudo, é claro.